Alô, alô, YouTube, alô, podcast, sejam todos bem-vindos ao episódio dessa semana, continuando com aquela nossa série que estamos fazendo, onde conversamos com pessoas de outros países que aprenderam português, moram no Brasil, para podermos ver um pouquinho sobre a história, a cultura, fazemos algumas comparações. E a nossa convidada de hoje é uma convidada bem especial que vem lá de Belarus. Vamos conversar um pouquinho, ela já mora um tempo aqui no Brasil, fala português super bem, e a gente vai aprender um pouquinho sobre como que está o país hoje em dia, um pouquinho da história, da cultura e bastante coisa. Então fica até o final e eu já quero dar as boas-vindas para Volha. Tudo bom? Olá, tudo bem? Muito prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite. Fiquei muito animado, na verdade, eu conheci a Volha através dos inscritos, né? Vocês nos comentários falando, entrevista o pessoal lá do canal dela, que é a Embaixada Popular de Belarus, no Brasil, que eu vou até colocar aqui para as pessoas verem. Vão lá conhecer o canal dela, vou colocar no link da descrição aqui. Ela tem dois canais, na verdade, né? Tem esse, que explica um pouquinho sobre Belarus, e tem o outro, né, que dá um pouquinho de aula de... De belarusso e de russo. De Belarus. E de russo também. E de russo também, sim. Eu sou professora desses idiomas. Isso, que é esse aqui, professora Volha. Então, vocês têm curiosidade de saber o idioma belaruso, um pouquinho de russo também, também vai aparecer no cartão aqui para ela poder, também na descrição, o link da descrição aí embaixo. E vamos já pular aqui para as perguntas. Eu preparei algumas perguntas de inscritos, né, que vocês fizeram, e algumas perguntas minhas também. Primeiro, uma coisa para a gente esclarecer já de cara, que muitas pessoas estão falando no comentário, e eu já errei quando eu fui conversar com você pela primeira vez, eu já cometi esse erro. Explica pra gente, Belarus ou Bielorrússia? Por que tem esse Bielorrússia? Por que tem essa confusão? Se a gente for ver a embaixada do país, o jeito como o Itamaraty menciona o nome do país, desde 91 é Belarus. E antes de 91, em Belarus também sempre foi esse nome Belarus. Bielorrússia vem de onde? É um nome russificado que durante muito tempo era usado na língua russa, e quando Belarus começou a entrar no imaginário brasileiro, talvez da União Soviética naquela época, né, quando Belarus era uma das repúblicas soviéticas, ela entrou através do russo, porque ninguém nos perguntava como a gente se chama, perguntavam os russos que mandavam na União Soviética. Sim. E eles passaram esse nome russificado. Em inglês, inclusive, até 91, era usado também Bielorussia, que hoje, falantes de inglês vão dizer o quê? É Belarus, of course, it's Belarus. Esse Bielorussia já foi lá longe, não existe mais. E em português, o que aconteceu? Simplesmente também mudou o nome, mudou oficialmente, mudou de todos os... assim, inclusive mudou em russo também, porque em russo também hoje em dia o nome oficial do país é Belarus também, não é mais essa Bielorrússia, mas em português, assim, os países lusófonos não têm tanta relação com Belarus. As pessoas pouco ouvem dizer sobre Belarus, muitas vezes até mesmo jornalistas nem sempre se atualizam. Sobre a explicação de todo o histórico de nome, tirando todas as perguntas, como então um adjetivo, por que é belarusso, por que não pode ser bielorrusso, vindo de Belarus, enfim. Isso tudo, eu até fiz um vídeo junto com o meu esposo, Patson Franco, que também é pesquisador sobre Belarus. A gente fez um vídeo que explica tudo isso, né? Tudo que tem a ver com o nome. Então, fiquem à vontade. Vou colocar também para o pessoal que quiser ver, porque na verdade foi lá que, quando eu conversei com a Volha pela primeira vez, ela falou, eu tenho esse vídeo aqui, porque eu falei, né, quando eu mandei e-mail para ela, quero falar sobre a Bielorrússia, e ela, não, Bielorrússia. E agora sobre o idioma, então. É um idioma separado do russo, não é a mesma coisa? Sim, lógico. A gente tem o próprio idioma, que é belarusso, que tem uma longa história. Assim, hoje em dia, tem dois idiomas oficiais, que é belarusso e russo. O russo foi introduzido como segundo idioma em 95, junto com a bandeira e brasão, que lembram as bandeiras e brasão da União Soviética. Enfim, foi essa iniciativa do atual ditador, que está no poder desde 94, há 27 anos, e ele que introduziu o russo como segundo idioma oficial. Meio que dizendo porque as pessoas já se acostumaram tanto com o russo, querem também ter como oficial, porque isso foi na época soviética. Mas antes da União Soviética, a gente tinha a República Popular Belarussa, e antes disso, ainda antes
de entrar antes de ser anexado pelo Império Russo no século XVIII, também belarussos não falavam russo e já tinham o próprio idioma belarusso. Sim. E então, por exemplo, como português e espanhol? A diferença entre russo e por belarusso? exemplo, como português e italiano. Como português e italiano, então um pouquinho mais Eu digo separado. porque meu esposo fala esses idiomas todos, tanto português quanto italiano, belarusso e russo, mais um pouco de ucraniano também, de francês, fala francês, fala espanhol também, e eu tiro por ele porque ele garante que o mais próximo seria português e italiano. E também parecido também com o ucraniano, então, né? Que nem Com o ucraniano é muito mais parecido. Na verdade, de belarusso e ucraniano, eu diria que tem uma relação bem semelhante com português e espanhol, no sentido que também tem muito vocabulário em comum. A gente se entende na boa, tanto para um lado quanto para o outro. Nos entendemos tranquilamente, sem auxílio de outros idiomas, mas a fonética é bem diferente. A fonética você ouve logo, não, aí é belarusso, aí é ucraniano. A Bielorrússia, você pode dizer que é a ponte entre a Europa Ocidental e a Europa Oriental? Sim, a gente se enxerga assim bastante, sim, a ponte entre o Ocidente e o Oriente. Essa posição geográfica, geopolítica, né, nos trouxe também muita guerra, né, infelizmente, porque toda guerra passa por cima da gente, né? Napoleão, antes de tomar Moscou, passou pela gente. Hitler também, primeiro, atacou a fortaleza de Brest, né? Então, assim, sempre toda guerra passa pela gente, né? Assim, sempre do Ocidente para o Oriente e vice-versa também. Então, é complicado, né? E quais são algumas coisas, assim, do Brasil que te surpreenderam, que foram diferentes? Olha, na verdade, assim, por um lado, eu acho que eu me sinto aqui muito mais em casa do que eu já me senti em casa em qualquer lugar na minha vida antes. Aí eu lembro quando já em 2012 tinha as primeiras eleições que eu acompanhei aqui. Eu lembro que a gente pegou o táxi no dia das eleições de noite para algum lugar e a gente estava indo e estava falando sobre a votação na rádio. Estava tipo 7 da noite e ninguém sabia quem ia ganhar. Eu falei, gente, isso não é possível. Porque é claro que... Não, eu entendo que, assim, no final da noite, em geral, já tem previsão, né? Sim. Mas, mesmo assim, ninguém sabe de certo. Mas em Belarus, você sabe quem vai ganhar as eleições antes da data das eleições. Isso é tão natural. Assim, isso não é natural, isso é horrível. Mas eu tinha naturalizado isso tanto, mesmo eu sempre lutando contra isso. Mas é muito difícil acreditar quando você vê isso acontecer. Inclusive, ano passado, eu votei primeira vez na vida, votei aqui, eu fiquei muito feliz porque eu pude, né, dar meu voto para as minhas candidatas. Eu fiquei tipo, uau, é possível votar. Então, acho que para mim foi bem, bem desse jeito, assim. Acho que o mais, um dos momentos mais fortes, assim, tipo, gente, pode votar. Eu também não tinha muito conhecimento sobre a situação hoje em dia lá em Belarus. E para aqueles que não sabem, quando eu estava conversando com a Volha esses dias para a gente combinar aqui, eu fiz aquele cartãozinho que eu sempre faço, anunciando para vocês fazerem as perguntas e tal, né? E foi aí que eu aprendi da bendita bandeira de Belarus. Explica um pouquinho para a gente, né? Tem aquela bandeira que hoje tá na ONU, que quando põe em algum lugar aí oficial, é aquela bandeira. Mas explica um pouquinho pra gente por que você não gosta. Não é só eu que não gosto. Exatamente. Por que é chato, sim, né? A questão é a seguinte, né? Belarus, assim como outras 14 repúblicas que faziam parte da União Soviética, restaurou sua independência em 1991 e adotou os símbolos que eram oficiais em Belarus antes da União Soviética. Inclusive, isso foi feito também por todas as outras repúblicas, ex-repúblicas soviéticas, né? Então, inclusive a Rússia. Inclusive a Rússia também restaurou a sua bandeira de antes da União Soviética. Todo mundo fez isso. Todos os países assim, tinham suas bandeiras antes da União Soviética. Depois, na época soviética, foram criados símbolos novos. Basicamente, era a bandeira vermelha, simbolizando o comunismo para a União Soviética inteira, né, com o foice e martelo, e uma versão dessa bandeira para cada república. Era basicamente alguma listra, assim, alguma
faixa para diferenciar. Se a gente for ver pela história de Belarus, pela história da simbologia, não tem nada a ver, assim, cor verde nunca foi nosso tradicional, inclusive nossas roupas tradicionais, em geral, são branco e vermelho. Quando a gente obteve independência em 91, colocamos esses símbolos, começamos a construir o país, né, de novo, e em 94, quando chegou o primeiro chamado presidente, né, teve eleições, supostamente elas não foram fraudadas, embora há controvérsias também, mas ele de fato tinha muita popularidade na época, porque, claro que depois de arruinamento, né, de um grande país que tinha economia planejada, e para você entrar na economia do mercado depois disso, é muito doloroso. Então, assim, tinha várias perturbações socioeconômicas, o cara, nessa onda populista, entrou prometendo que vai ser tudo como era antes, vai ter todo mundo seu emprego, ninguém vai ficar na fila durante horas para comprar um pão, isso não vai acontecer. Aqui tinha algo muito parecido na década de 90 também, pelo que me contaram, aquela alta inflação, né, quando você pega salário, você logo gasta tudo para fazer compras do mês, porque você sabe que no dia seguinte os preços já vão ser diferentes. Então, era bem desse jeito lá também, não é nada assim, é muito, muito parecido com o que aconteceu aqui também na década de 90. E ele estava prometendo isso, assim, agora a economia planejada não funcionava na União Soviética e não funcionaria em Belarus, assim, piorou, né? Então, é complicado, mas assim, ele também... Ele entrou assim no governo querendo, né, restaurar as coisas e até a bandeira restaurou, então. E sim, não é exatamente restaurou, mas colocou uma bandeira, um brasão bem semelhantes aos soviéticos, não iguais, mas muito, muito parecidos. E isso meio que é um símbolo também de acabar com a nossa independência, porque na mesma época ele fechou também um acordo com a Rússia para ter uma união dos estados, uma união estatal, para simplificar, de fato, simplificou muito a questão da migração entre países, por exemplo, Belarus trabalhando na Rússia ou vice-versa, como também tem pessoas que têm parentes lá e cá, que muitos belarusos trabalham, por exemplo, em Moscou, em São Petersburgo, também acontece, e isso até que não parece ruim, né? Mas a questão está mais na dependência que ele, não sei se criou ou pelo menos assim fortaleceu bastante essa dependência da Rússia na questão de energia, né, de gás e petróleo. Então foi bem isso. Quando ele chegou no poder, ele chegou a alterar a Constituição para fazer um partido único ou não? Ou ele só controla tudo por... Ele não criou o partido. Ele criou uma organização que tem as funções de partido muito, muito, muito depois. Isso já é uma coisa recente. Mas isso não fez muita diferença. Na realidade, ele inicialmente era sem partido e continuou sem partido. Nesse tempo, o que ele fez foi instalar um sistema autoritário, basicamente acabou com a divisão dos poderes, porque vários decretos dele eram barrados pelo Tribunal Supremo como inconstitucionais, só que ele estava nem aí para isso, aí ele cancelou o Tribunal Supremo, assim, tipo, na verdade não, demitiu o juiz, ele dispersou o Conselho Supremo, os últimos deputados eleitos democraticamente foram em 96, né? Em 96 ele dispersou o Conselho Supremo e desde então todas as eleições são fraudadas e toda votação não é bem votação. É bem como eu falei, é isso. Para mim, sempre a minha vida toda em Belarus foi bem assim. Você, antes da data da eleição, você sabe quem vai ganhar. Você ainda não sabe quem é candidato, mas você sabe quem vai. Porque deputados são todos indicados. Prefeito e governador nem sequer se elege, nem formalmente. Desde que ele entrou no poder, ele já... Como que ele fez? Porque ele entrou, supostamente... democraticamente, mas ele só não saiu depois, ele foi alterando para alongando o poder dele. Ele foi reeleito em 2001, ele não quis largar o doce e fez o que ele já gostava de fazer, referendo. Ele falou, não fui eu, o povo que me pediu para ficar. Esse referendo eu lembro bem, em 2004 eu já era crescidinha, eu lembro bem como foi, e não foi coisa democrática, não. Assim, foi muita propaganda,
do ditador, né? Foi muito esse papo que o povo pediu, que o povo não pediu nada, e foi falsificado na cara dura, como tudo que ele organiza nesse viés. E nesse referendo, ele alterou a Constituição para tirar essa parte de limitação, né? Então, ele pode ser reeleito quantas vezes ele quiser. Ele fez isso ainda em 2004. As eleições de 2006 eu também já lembro bem, foram brutalmente reprimidas também os protestos. A gente sempre tem protestos depois das eleições. Então, mesma coisa que, por exemplo, brasileiros me perguntavam sempre, tipo, olha, mas está tendo eleições agora em Belarus, mas o povo sabe que vai ser fraudado. As fraudes já começam antes. As fraudes já começam com não registrar todos os candidatos que se candidatam, né, para a presidência. Eles não registram algumas pessoas, prendem outras. Tem essa coisa de repressão preventiva que ele criou, né? Ou seja, prendem todos os ativistas que podem fazer barulho antes do evento, na véspera. Uhum. Então, em Belarus tem uma semana de votação, inclusive voto impresso, para ser até mais fácil falsificar, porque eles simplesmente substituem as cédulas. E durante uma semana é mais fácil do que num dia só, dá menos trabalho. Então, eles sempre fazem isso. Então, se o povo já sabe que vai ser tudo falsificado, por que não protesta antes? Por que protesta depois? Eu falo, gente, porque belarussos são obedientes. Então, olha, quando já teve eleição, ele falou o resultado, a gente já pode reclamar que foi falsificado. Quando ainda não contaram... Não tem como falar, não tem o que falar. Né? A gente ainda não tem como falar. Na verdade tem, mas é uma tradição. E lá, assim, os opositores, eles sofrem bastante, assim, tem perseguição contra opositores do governo? Os primeiros mais fortes foram mortos, né? Em 99, né? Os mais fortes opositores, Yuri Sakharov, por exemplo, ele foi assassinado. Isso já, assim, é um fato conhecido. Infelizmente, tem relatos da pessoa que foi testemunha disso e que falou como isso aconteceu. Então, assim, ele foi assassinado ao mando de Lukashenko. Foi bem assim. Os opositores, assim, mais recentemente, inclusive quando espancaram um dos candidatos de 2010, o Vladimir Neklyayev, é um grande poeta belarusso, inclusive, além de ter sido candidato em 2010, ele foi espancado e levaram ele para o hospital, e ele foi espancado pelas forças policiais, né? Aliás, na verdade, por pessoas mascaradas, que a gente sabe que... Né? Mas não foi exatamente oficialmente pela polícia. Ele foi levado para o hospital e depois ele foi sequestrado da UTI por agentes da KGB. E durante uma semana a gente não sabia onde ele estava. E aí o Lukashenko, numa coletiva de imprensa, falou que vocês acham o quê? Vocês acham que eu matei ele? Vocês não vão ter isso de novo, não. Eu não vou fazer isso de novo para vocês acharem algo contra mim. Ou seja, de novo ele falou tudo, né? Que isso já aconteceu, né? Que ninguém tem, assim, nenhuma organização em Belarus, principalmente do governo, não tem opinião própria, não tem uma voz pública. Até mesmo agora, na quarta onda do coronavírus, só na quarta onda, o Ministério da Saúde tentou colocar o uso de máscara obrigatório. Agora em outubro. E essa ordem foi barrada por ele, pessoalmente. Ele falou que a máscara não importa, não precisa, quem quiser usa, quem quiser não usa, e mandaram tirar todos os adesivos que pedem usar máscara. Então, assim, o Ministério da Saúde não pode falar o que a pessoa tem que botar na cara ou não tem, porque se ele falou que não precisa, e não pode obrigar o povo. Olha como ele cuida da liberdade do povo, né? Para não dizer o contrário. Mas, sim, os militares não são a força principal aí. A principal força repressiva é a polícia, eu diria a polícia e a KGB. Belarus é o único país no mundo onde KGB existe com o mesmo nome. Isso não é uma invenção. Isso que eu ia perguntar também, né? Sim, KGB. A KGB tá lá ainda. KGB tá lá. Na Rússia mudou de nome, em outros lugares, assim, em outros países, a KGB foi dissolvido, foi organizado talvez até outra polícia secreta ou algo assim, mas que não trama repressões contra o povo e que pediu desculpas pelos assassinatos, pelos fuzilamentos da década de 30, na época de Stalin, que foi horrível também. E em Belarus a KGB nunca pediu desculpas,
informalmente continua com o mesmo nome, aplica os mesmos métodos, e os arquivos da KGB estão fechados, né? A gente não pode nem pesquisar o que aconteceu. E o governo russo, ele é próximo ao governo do presidente de Belarus? O presidente, nossa presidenta eleita está em exílio, né? Aquilo ali é ditador, é oficial. Inclusive, assim, a mídia brasileira até, né? A Folha de São Paulo usa o nome ditador. Como assim? Teve um presidente que foi eleito e foi embora? Ele teve que... Sim, claro! Svetlana Tikhanovskaya foi nossa presidenta. Mas então, não. Dessa vez, o povo votou em Svetlana Tikhanovskaya, a gente tem provas disso, só que ele disse que ele venceu com 80% dos votos. E a Svetlana, ele mandou embora, ela foi levada para fora do país. Não é que ela fugiu, ela foi levada pelos agentes da KGB para fora do país. Ela está exilada na Lituânia agora. Ela está exercendo alguma coisa assim, tentando falar com outros países, alguma coisa assim, que nem, Sim, por exemplo... Claro, ela encontrou com 39 presidentes e primeiros-ministros, e no mesmo período que Lukashenko se encontrou com 4. Né? Isso mostra muito bem também quem é visto, inclusive, pela comunidade internacional como nossa presidenta. E os governos internacionais, eles repudiam, então, o governo... Repudiam. E aí eles não reconhecem, então... tem sanções internacionais? Que não reconhecem, tem sanções, tem vários pacotes de sanções, tem muita pressão internacional, muitas empresas pararam de colaborar com o regime, cancelaram vários campeonatos esportivos também. Isso tem a ver com os oleodutos, porque eu sei que tem muitos oleodutos importantes que vão para a Europa, que passam por Belarus, né? Não sei se isso tem alguma influência por ele estar no poder ainda, porque ele tem controle disso. Sim, claro. Na verdade, assim, ele agora mesmo, ele está ainda permanecendo, mas por questão de Putin também, né? Porque o grande vizinho que tem dinheiro, né, para apoiar ele, e dinheiro é tudo. Você comentou também, quando a gente conversou, antes da gente começar essa nossa conversa, sobre que algumas pessoas comentam que Belarus é um dos únicos lugares onde ainda existe a União Soviética. Isso é verdade? Depende do que você coloca nessa frase, né? Porque tudo é um discurso, né? O que é a União Soviética? A União Soviética era um país gigante, que era composto de 15 repúblicas. Hoje não é, claro que Belarus não é isso, né? Talvez na questão de grande presença do Estado na economia, né? Porque o Estado, na prática, controla a maior parte das empresas, dos negócios, assim, de tudo, né? E, assim, pode ser que algumas pessoas possam achar isso legal como uma coisa que, não é capitalismo selvagem, né? É, assim, mais parecido com o socialismo, só que, na verdade, não é bem o socialismo, como a gente, não é aquela coisa pela qual a esquerda luta aqui no Brasil, né? É muito mais o capitalismo do Estado. Ou seja, assim como, por exemplo, no Brasil, um grupo de pessoas controla a economia, elas podem ser ou não ser representadas no Estado exatamente, ou não coincidem, né? Como assim, igreja e Estado são diferentes também, né? Mas muitas vezes as mesmas pessoas, ou não. Mas elas são meio que apoiadas, assim. Em Belarus, essas pessoas é basicamente família de Lukashenko. Ninguém mais no país é permitido enriquecer. Eu não estou dizendo de, assim, explorar algo, assim, super, tipo, ser o dono da metade do país. Não. A história é um pouco diferente do Brasil e, assim, de muitos outros países, mas a questão é que os empreendedores sofrem muito, porque assim que você começa a estabelecer começa a ter alguma estabilidade econômica, sai alguma lei que barra isso, né? Quando eu soube que aqui, eu não sabia, quando eu estava na escola, a gente não falava sobre isso, né? Mas quando eu vim para cá e eu aprendi sobre a ditadura no Brasil, eu falei, gente, é a mesma coisa. A ditadura no Brasil é a União Soviética. Por quê? É tudo proibido. Não tem liberdade de expressão, um bando de militares comanda no poder, tem alguma suposta mudança no poder, rotação, mas isso não é uma eleição livre. É bem o chefe do Partido Comunista, né, na União Soviética.
E as pessoas falam essas histórias de ter medo de, sei lá, usar camisa vermelha, de ter um livro que está escrito, sei lá, preto e vermelho de Stendhal, né? Tipo, porque vão achar que é comunista. É a mesma coisa, só que é o contrário. Só que lá era tudo que tinha a ver com o Ocidente. Você escuta uma música do Ocidente, tipo jazz, é proibidíssimo porque é do Ocidente, você vai ficar, não sei, com o Ocidente na cabeça. Você não pode se expressar através de nem de roupa, nem de assim, nem verbalmente. A mídia é toda controlada pelo governo. Gente, é ditadura. Ditadura é ditadura. Não importa que rótulo ela coloca. O problema é esse. Os ideais, assim, da esquerda são ideais lindos de salários dignos, de condições de trabalho, né, de criar condições para pessoas, de não discriminar as pessoas nem pela raça, nem pelo classe, nem pelo gênero. Tinha muitas coisas bonitas, inclusive no início da Revolução, assim, na questão de movimento de mulheres revolucionários, de liberar a mulher, libertar dessa escravidão na cozinha, né, de a mulher tem cuidar, ser bela, recatada e do lar e tal. Só que depois se instalou uma ditadura, principalmente na época de Stalin, e depois talvez amenizou um pouco na questão das repressões, mas essa ideologia ficou. Então, por exemplo, todas as conquistas assim das mulheres, quando falam, poxa, na União Soviética a mulher podia trabalhar, né? Era muito mais livre do que aqui. A mulher não podia trabalhar, a mulher devia trabalhar. Assim como os homens, o trabalho, as pessoas na União Soviética não tinham direito de trabalho, não de trabalhar. Então, você tinha um X desculpas para não trabalhar. Você tem esse direito que se transforma em obrigatoriedade. E as mulheres, no fim das contas, ficaram com 2 turnos. Elas foram obrigadas a trabalhar e obrigadas a cuidar de todo mundo em casa. Ninguém tirou isso de mulheres, e eu aprendi que quem cozinhou não lava louça aqui com meu marido. Ele me falou, eu falei, poxa, esse é para casar. E tem uma coisa também que Lukashenko herdou da União Soviética, ele recolocou isso depois, que na União Soviética, de fato, trabalhar era obrigação, e se você não trabalhava na carteira assinada durante mais de 6 meses, você ia para a cadeira por vadiagem. Não lembra alguma coisa? Acho que na ditadura aqui também tinha isso, né? De você andar sem carteira de trabalho, pode ser preso por vadiagem. Lá era algo parecido nesse sentido. E a Lukashenko reintroduziu isso, só que agora você não é exatamente preso por vadiagem, mas você tem que pagar um imposto de desemprego. Ou seja, se você é desempregado e não morreu de fome, você tirou o dinheiro de onde? Por que não dividiu com o governo? Tem que dividir. Então, é a mesma desculpa. Se você está no exército, é estudante, aposentado, pessoa com deficiência, que está liberada dessa história de trabalho, ou mãe de licença de maternidade, você está isento. Em outros casos, cadê sua grana para o governo? Então, não pagou o imposto, vai pagar uma multa de desemprego. Ele faz isso. Então, pessoal, muito obrigado por assistir hoje e por ouvir também um podcast. Aqueles que estão ouvindo, de novo, vai conhecer o canal da professora Volha. Tem o canal Professora Volha, que ela ensina belarusso, ensina também russo. Também tem um canal da Embaixada Popular Belarus no Brasil. Se vocês quiserem saber mais, que eles falam mais. Se vocês também quiserem que aqui no canal a gente fala, dá nos comentários. Faz comentários, fala bastante pra gente poder falar sobre o canal lá, talvez 10 fatos. Eu tenho que fazer outro vídeo sobre 10 fatos. Também, quando a gente for escolher um outro país, escolhem esse outro país. Volha, muito obrigado pela nossa conversa. Aprendi muito e espero que podemos falar mais no futuro. E qualquer coisa, nós estamos aqui. Pessoal, vou ficando por aqui. Um abraço e nos vemos na próxima. Obrigada. Tchau.